Nesse vídeo eu vou te mostrar como o blockchain funciona. A gente vai dar uma olhada em como é mais ou menos o design de uma blockchain e como é que ela funciona. Eu não vou entrar muito a fundo, mas eu vou deixar links e algum material para quem quiser se aprofundar nesse assunto, né? Bom, já tenho esse desenho aqui de como é que mais ou menos a blockchain funciona e a gente vai passar pelos tópicos e eu vou explicar o que é cada coisa. O que é uma blockchain? Uma blockchain nada mais é do que um banco de dados distribuído. Cada bloco ele referencia o último bloco, assim como nesse desenho aqui, por isso que se chama de blockchain. Chain pode ser traduzido como uma corrente. Todos os blocos eles estão interligados pela referência do bloco anterior. Isso é uma das coisas que mantém a blockchain, entre aspas, inviolável. É o que torna a blockchain um serviço seguro. Obviamente que não é só isso, mas esse é o primeiro ponto que faz com que, caso você tente fraudar um bloco, você vai ter que recalcular todos os blocos posteriores. E bom, como que a rede blockchain mantém a consistência? A blockchain, por ser distribuída, ela é uma rede que vai ter uma cópia de si mesma em cada nó. Aqui no meu desenho da rede, eu marquei que é P2P. É uma rede que cada nó é um servidor e também é um cliente. Todos os nós eles vão se comunicar e propagar modificações que acontecem na rede. Então, se entra um bloco novo aqui nesse nó, ele vai propagar isso para os outros nós da rede e assim todos vão manter uma cópia de toda a rede dentro de si. Agora, no terceiro ponto, a blockchain é segura? Em parte, sim. São três coisas que fazem a rede ser segura. Primeiro, a rede é distribuída. Então, se você tentar fraudar em um nó, você teria que conseguir fraudar em todos os outros nós da rede. O segundo ponto é o algoritmo de consenso. Aqui eu marquei que a gente hoje tem dois que são os principais, que é o Proof of Work e Proof of Stake. Eu vou entrar em detalhes sobre isso um pouco mais à frente, mas por enquanto esses são os nossos dois algoritmos mais utilizados hoje. E por último, como cada bloco ele referencia o anterior, para eu conseguir fraudar em um nó, teria que fraudar vários blocos, não um só. E devido ao algoritmo de consenso, isso se torna humanamente impossível, porque para você conseguir fraudar uma rede toda, você vai ter que ter muito poder computacional e vai ter que ficar computando ali por anos. Todo mundo sabe que é difícil você minerar um Bitcoin, porque exige que você gere vários hashes por segundo. E para gerar esses hashes, você precisa de muito poder computacional, porque no algoritmo do blockchain, que é um algoritmo de Proof of Work, ele exige isso como uma prova de trabalho do mundo real para o mundo virtual. Isso faz com que a dificuldade, a energia que você gasta se transforme em valor virtual, né? E por último, a blockchain é anônima? Aí essa questão depende muito. Todo mundo acha que o blockchain é super anônimo, que é possível você transacionar muito dinheiro em anonimato, porém, isso não é uma verdade absoluta, nem é uma mentira. Você consegue ser anônimo no Bitcoin, mas você vai precisar usar uma tecnologia que se chama Mixer, ela vai misturar os seus bitcoins com outros bitcoins e no final você consegue mandar para uma carteira que seja totalmente anônima. Agora avançando mais um ponto, vamos falar dos hashes. O que é o hash? O hash, para quem entende de computação, todo mundo já ouviu falar, mas o hash é um algoritmo que, dado a uma entrada, você vai gerar uma string de saída que, se a entrada for igual, a string tem que ser sempre igual. Um exemplo de algoritmo de hash é o algoritmo que antigamente usava para senha, que é o chamado MD5. Esse algoritmo já tem bastante banco de dados na internet, né, de valores que vazaram, e por ele ser um algoritmo simples, ele está sendo mapeado aos poucos, né? Pelo menos o uso mais comum, né, de palavras para você fazer hash já estão mapeadas. Daí o hash geralmente ele vai ser uma sequência de caracteres aleatórios. E no blockchain, esse hash que vai identificar o bloco. Então, quando eu gerar um bloco novo, eu vou gerar um hash novo. E é aí que está o Proof of Work, né? No algoritmo de Proof of Work, é nesse ponto do hash que a gente tem a verdadeira prova de trabalho. Por quê? Porque geralmente o hash do Bitcoin ele tem uma quantidade fixa de zero, então ele vai começar tipo assim, 000, aí a partir daqui ele vai começar a ter um valor aleatório. E quando você gera um hash, a chance dele sair dessa forma é muito baixa. Então por isso que muita gente utiliza várias máquinas ou muito poder computacional para poder computar esses hashes. Então, se você pesquisar aí, as fazendas de Bitcoin geralmente geram, sei lá, tantos terahashes por segundo, e é necessário que você gere essa quantidade para você conseguir achar nesse ponto um hash que atenda à necessidade do algoritmo, que é a necessidade do algoritmo de Proof
of Work. Essa é a parte mais simples. Quanto menos zeros você quer que tenha o início ou a regra do seu hash, mais fácil de computar ele é. Então, se você quer que seja um hash com 4 zeros, ele vai ser mais fácil de computar do que um hash com 5 zeros. Já um hash que tenha só 2 zeros no começo, ele vai ser mais fácil que um de 4 hashes e assim por diante. E quando isso acontece, quando um nó desses aqui encontra um hash desse que atende o algoritmo, ele vai colocar um bloco novo na rede. Quando ele coloca esse bloco novo na rede, esse nó ele vai receber uma recompensa. Essa recompensa é o que chamamos de minerar Bitcoin. O que acontece é que tem vários computadores ao mesmo tempo tentando achar esse hash para poder colocar um bloco novo na rede. A partir daí, a própria rede, né, de como ela é implementada, ela libera uma recompensa para o dono daquele nó. E essa é a parte legal do Bitcoin, que ele é deflacionário. Então, a cada bloco novo que você coloca na rede, a quantidade de blocos de recompensas que você pode receber diminui. Então, vai chegar uma hora que não vai ter mais recompensas. À medida que isso acontece, vai ficando mais difícil colocar um bloco na rede. E a tendência é que esses blocos e que a moeda pare de ser minerada, né? A gente tem também o algoritmo Proof of Stake. Como o Proof of Stake funciona? Ao invés de gerar hashes com uma quantidade absurda de zeros só para poder validar o bloco, o Proof of Stake ele funciona da seguinte forma: cada validador precisa ter pelo menos 32 Ethereums, por exemplo. A gente vai usar o caso do Ethereum aqui, mas poderia ser qualquer outra criptomoeda que implementa esse tipo de algoritmo. O algoritmo vai exigir que o validador contenha uma quantidade daquela criptomoeda. Daí, um algoritmo vai decidir quem dos possíveis stakes ou dos possíveis validadores vai receber um provável bloco novo da rede. Esse validador vai validar o bloco e mandar para geral, para todos os outros nós. Se o nó for aprovado, esse dono, né, um dono do stake ou dono do nó, vai receber uma quantidade de Ethereum similar ao que acontece no Proof of Work quando tem algum computador gerando hash para minerar. Só que no Proof of Stake, se esse bloco for rejeitado, o minerador, né, o validador, ele vai perder uma quantidade de cripto, né, uma quantidade daquela cripto que está no stake. Por isso, esse Proof of Stake ele é utilizado em criptomoedas que tendem a ser mais rápidas para você gerar transações e que também você tenha uma quantidade ali de blocos gigantes sendo inseridas. A Ethereum é o maior exemplo, porque lá você não utiliza só a criptomoeda, você consegue utilizar a blockchain para fazer vários tipos de contrato lá, contrato inteligente e tal. Só que como moeda, eu não tô por dentro como é que funciona, se tem uma demanda alta ou se a galera usa realmente para transacionar. O Bitcoin também não é uma moeda. Pessoas que entendem da área da economia dizem que ele é mais como uma reserva de valor, já que nenhuma das características que caracterizam uma moeda ele tem, né, que é ser fácil de transacionar, ser fácil de você converter em produtos e etc. E geralmente a maioria das criptomoedas que tendem a ter um direcionamento mais focado para ser um meio de pagamento, elas utilizam hoje o Proof of Stake, porque é um algoritmo mais rápido, né? Para você transacionar na internet, você precisa ser rápido. Daí eu trouxe aqui também alguns usos que eu considero interessante, não do Bitcoin em si ou do Ethereum, mas da blockchain. Bom, a primeira delas é você conseguir rastrear uma cadeia de logística. Eu acho que a blockchain tem tudo a ver com isso, porque você consegue utilizar blocos imutáveis, né? Geralmente esses blocos da blockchain, eles são imutáveis. Então você consegue rastrear de forma que é complicado ter uma fraude. E áreas como medicina, áreas da alimentação e áreas logísticas mesmo, que tem uma necessidade logística, se beneficiariam bastante dessa tecnologia, desde que o algoritmo de consenso que use seja um algoritmo que seja seguro, mas que não seja tão lento quanto o algoritmo hoje do blockchain. Os cartórios também são um uso interessante porque contratos, essas coisas exigem uma validade legal, né? Hoje esse poder fica para um terceiro, que é um órgão que valida isso. E se a gente pudesse fazer isso de uma forma segura pela rede, seria muito mais rápido e muito mais barato, né? De você conseguir ter contratos ou coisas imutáveis. Eu não tenho certeza, mas eu acredito que muita gente deve usar o Ethereum para fazer esse tipo de coisa também, mas faz muito tempo que eu não pesquiso sobre, então tô por fora. E por último, uma coisa que eu considero interessante seria um banco de dados imutável. A própria blockchain já se propõe a ser isso, um banco de dados imutável, e talvez você implementar uma versão rudimentar de uma blockchain ou uma versão muito mais simples seja um bom uso para você manter uma consistência aí no seu banco de dados. Caso você precise disso, né, de dados imutáveis. Caso você não precise,
eu acho que você pode riscar essa da lista, né? Mas basicamente é isso. Só recapitulando, a blockchain é um banco de dados distribuído e imutável que cada bloco é ligado pelo hash do bloco anterior. Então, cada bloco faz referência ao seu bloco anterior e cada nó da rede vai ter a sua própria cópia, né, do banco de dados. E caso um bloco novo entre na rede, esse bloco vai ser processado e depois propagado para toda a rede, caso ele seja um bloco válido. Daí a gente tem os algoritmos de consenso, que é o Proof of Work, que consiste em o valor desse algoritmo tá na energia elétrica, né, e no tempo gasto para processar hashes novos para você colocar nesse bloco novo. Daí, geralmente, esse hash ele vai ser um hash de todos os valores que você vai colocar naquele bloco. Então, por exemplo, se eu estou simulando uma transação entre duas carteiras, eu vou pegar esse valor, né, as strings ou o hash que representa essas duas carteiras e vou juntar eles e fazer um hash desse valor novo, né? A partir daí, as regras do Proof of Work se habilitam ali, já de gerar vários zeros para o hash do próximo bloco. Daí, o Proof of Stake é um algoritmo que é um pouco mais rápido, na verdade ele é muito mais rápido, ele tem uma funcionalidade mais parecida com um algoritmo menos distribuído, né, onde você vai ter várias entidades que detêm uma parte da rede e essas entidades vão distribuir novos blocos para validadores aleatórios e esse validador ele vai validar esse bloco e mandar para a rede de novo. Se a rede aprovar, ele vai ganhar uma taxinha por ter processado esse bloco, que essa taxinha vai ser em Ethereum e caso ele mande um bloco inválido para a rede, ele vai perder uma parte dos seus Ethereums, né? No caso, a stake dele. Eu espero que tenha ficado claro. Se não ficou claro, comentem nos comentários algum ponto. Eu vou deixar algum material aqui na descrição ou no comentário fixado para quem quiser se aprofundar nesse assunto, estudar mais, talvez até implementar uma blockchain de brinquedo, né? Um projeto aí pessoal para aprender como é que funciona de fato. Por esse vídeo é isso. Eu vou deixar um vídeo desse lado onde eu falo sobre como sites como o YouTube ou outros portais escalam aplicações para receber milhões de acessos sem o servidor cair. É um vídeo desse mesmo estilo sobre esse tipo de assunto e até o próximo vídeo.